Eu quero ler para vocês hoje um trecho do livro Geração de Valor, do Flávio Augusto da Silva. Achei muito interessante o que ele escreveu. Ele disse assim: eu tenho uma boa notícia. Hoje eu fui chamado de louco. Sempre que eu passo muito tempo sem ouvir esse elogio, eu logo busco saber onde estou errando. Que ousadia, né? Eu acho muito interessante isso porque nós temos isso em comum. Ser chamado de louco só é demérito quando a loucura é o fato sobre nós, quando a loucura é a verdade sobre nós. Mas ser chamado de louco pelo fato de você praticar o bem, ser chamado de louco porque você investe no amor, ser chamado de louco porque há uma lucidez e há verdade nas suas palavras, é um grande mérito, é um grande elogio. Ser chamado de louco porque você decidiu perdoar e não se vingar. Ser chamado de louco porque você tenta buscar o bom senso e o equilíbrio entre os extremos ideológicos. Ser chamado de louco porque não conseguem te encaixar em uma categoria humana, não conseguem colocar o seu pensamento dentro de uma caixinha ideológica em que as pessoas consigam rapidamente identificar qual é essa caixinha. Ser chamado de louco porque você anda em paz num mundo sem paz, você anda seguro em meio às inseguranças, você anda sem medo, sabendo que você não está sozinho. Ser chamado de louco porque você prefere o ambiente da coerência do que o ambiente do fluxo da maioria. Ser chamado de louco porque você não decidiu o mesmo caminho da maior parte das pessoas. Tudo isso não é um demérito, não é um xingamento, uma ofensa, isso é um elogio. Nós estamos precisando de mais pessoas loucas neste mundo, nesse sentido. De pessoas que têm personalidade, que têm individualidade de fato, que não estão com medo de não agradar todo mundo, pessoas que sabem se posicionar, que não ficam em cima do muro o tempo inteiro, mas sabem tratar as coisas dando o devido valor a cada uma delas, sabendo entender os pontos fortes e negativos das coisas, sem ser alguém taxativo no sentido de fazer julgamentos precipitados ou criar lados que brigam entre si para ver quem é o melhor, numa competição vazia, vã, desnecessária, querendo ser melhor do que os outros. Veja, nós estamos precisando de gente louca que tenha coragem de estudar, pensar, refletir e ter as suas próprias sínteses, suas próprias conclusões, sem medo das consequências que essas conclusões possam trazer, porque é melhor você sofrer por ser você mesmo do que você assumir identidades, pensamentos, ideias que não tem nada a ver com você só para agradar. Bem-aventurados são os loucos, estes que se posicionam assim, sem medo dos haters, sem medo do pensamento popular, pessoas que não abrem mão de pensar com a própria cabeça, de usar essa dádiva divina que é a capacidade de raciocinar. Alguém que não tem medo de defender os seus valores, que não tem medo de dialogar, de sentar, de conversar, de entender os pontos de vista, de relevar. Alguém que não quer convencer o tempo todo os outros daquilo que acreditam, mas sabe lidar com as diferenças. Bem-aventurados são esses loucos, loucos como Jesus, odiados como Jesus foi odiado, perseguidos como Jesus foi perseguido, perseguido por entender que há um sentido mais profundo na vida do que meras formalidades religiosas e meras regras que a gente inventa em nome de Deus. Bem-aventurados são os loucos, que como Jesus vivia à margem da sociedade de seu tempo, que não tinha problema em ser chamado de amigo de pecadores e publicanos e bebedor de vinho. Sabe por quê? Porque não era a imagem que os outros tinham dele que determinava quem ele era. Ele era o que era e não fazia nada para quebrar a imagem que os outros tinham dele. Ele simplesmente vivia em amor,
Essa era a preocupação de Jesus, viver em amor e cumprir com aquilo que o Pai lhe deu para cumprir, como missão de vida. E aí, você é mais um desses loucos? Segundo o Flávio Augusto, sempre que ele passa muito tempo sem ouvir esse elogio, logo ele busca saber onde ele está errando. Porque, realmente, viver em outra esfera, sem essa sã loucura, aí sim é uma verdadeira loucura.